No JBN de hoje, você vai ver que o governo decidiu prorrogar por pelo menos mais um mês os prazos previstos na medida provisória que permite a redução de jornada de trabalho e de salários por causa da pandemia. E como em toda quarta-feira, o nosso comentário de hoje é com o missionário redentorista Padre Jesus Flores. E amanhã é dia de Corpus Christi, por isso nós vamos apresentar uma reportagem especial sobre essa celebração tão importante para todos os cristãos. E a gente segue também com a nossa série de reportagens desta semana, Alegria do Amor. O assunto de hoje é o sacramento do matrimônio. Hoje é quarta-feira, 10 de junho, e o JBN já está no ar. Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia de hoje. O governo federal decidiu prorrogar por pelo menos mais um mês os prazos previstos na medida provisória que permite a redução de jornada e de salários em até 70% e a suspensão de contratos de trabalho durante a pandemia do novo coronavírus. A medida está valendo desde abril e expirou no dia 1º de junho. De acordo com o Ministério da Economia, a MP ajudou a manter mais de 10 milhões de empregos, a maioria no setor de serviços e no comércio. O texto permite que as empresas reduzam a jornada de trabalho e o salário dos funcionários por até 90 dias, ou que suspendam um contrato de trabalho por 60 dias. Em contrapartida, os patrões não podem demitir os funcionários pelo dobro do período que as medidas valerem. A decisão do governo é prorrogar cada um desses prazos inicialmente por mais 30 dias. A meta geral do programa é beneficiar 24 milhões e 500 mil pessoas. O custo das medidas para os cofres públicos é estimado pelo governo em 51,2 bilhões de reais. E nós vamos acompanhar agora o nosso comentário de hoje. Como em toda quarta-feira, quem fala pra gente é o missionário redentorista Padre Jesus Flores. Vamos ver. No dia 8 de junho, a primeira-ministra da Nova Zelândia pôde orgulhosamente apresentar, curada, a última vítima do coronavírus no país. Sinal de competência. No Brasil, vivemos situação cada dia mais grave, acumulando derrotas sobre derrotas. O país não fez a lição de casa proposta pela ciência, pela Organização Mundial da Saúde e pelos governos que tiveram lideranças competentes. Perderam-se 2 meses para acordar para a pandemia e suas consequências trágicas. Autoridades superiores desdenharam da gravidade da pandemia. Autoridades federais, municipais e estaduais bateram cabeça e fizeram questão de não se entenderem. Investiram pouco e mal no combate à pandemia. O governo federal trocou gestores levianamente, a ponto de não ter hoje um ministro da Saúde minimamente qualificado para o cargo, apenas um interino. E, finalmente, resolve esconder os números de casos positivos e de mortes. Uma infantilidade a serviço da morte. E o número de mortes e casos positivos só cresce. Até onde vamos chegar sujeitos a esta pandemia? No Brasil, brinca-se com a saúde do povo, brinca-se com a vida do povo. Daí o comentário de Rodrigo Maia: brincar com a vida é perverso. E o comentário do Papa Francisco: ter uma morte por minuto
é terrível. É isso aí, muito obrigado ao Padre Jesus Flores pelo comentário. E amanhã, quinta-feira, a igreja celebra o dia de Corpus Christi, solenidade do corpo e sangue de Cristo, que este ano será lembrado de uma forma diferente. Por causa da pandemia, os cristãos são convidados a vivenciar esse momento em casa, mas mantendo no coração a devoção a Jesus sacramentado. A solenidade de Corpus Christi é uma grandiosa festa litúrgica da Igreja Católica, que coloca os cristãos diante do grande mistério da Eucaristia. É uma data móvel que surgiu na Idade Média e que no Brasil tradicionalmente é celebrada na quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. Além de ser feriado, é também dia santo de guarda, ou seja, um dia dedicado especialmente ao Pai Eterno. Ela começa a acontecer vendo alguns milagres eucarísticos. E um deles, que vai acontecer perto de Orvieto, nós vamos encontrar uma procissão que vem desta cidade para a cidade de Orvieto, onde estava o Papa durante este período. E aí fizeram uma procissão, trazendo o corporal do sangue que havia sido derramado do cálice que o padre celebrava a Santa Missa. Então aí começa exatamente o translado deste corporal e também outras manifestações que vão surgindo no curso da Idade Média em várias e várias cidades. Também em uma quinta-feira, a Quinta-feira Santa, Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. Mas vale lembrar que uma celebração não substitui a outra, mas sim se completam. Tornou-se com a festa de Corpus Christi, que é quase assim um translado da Quinta-feira Santa, onde nós temos na manhã a instituição do sacerdócio. Na manhã temos a bênção dos óleos e a consagração do Santo Crisma. E temos a instituição também da Eucaristia, celebrada na Quinta-feira Santa. Daí, ser uma festa naquele dia não pública, porque não se pode sair em público com o Santíssimo Sacramento naquele dia, aí resolveu-se fazer na oitava de Pentecostes, na quinta-feira, depois da festa da Santíssima Trindade. Aí ficou como a única festa e o único dia em que se deve sair com o Santíssimo pelas cidades. Na Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, ou seja, o próprio Cristo. É por meio deste sacramento que os cristãos se alimentam do corpo e sangue de Jesus. Por isso, ele é fonte e centro da vida cristã. Uma forma tradicional de celebrar a data é com uma procissão, que remete à caminhada do povo de Deus em busca da terra prometida. Um testemunho de comunhão e solidariedade na vivência do Evangelho, em que os cristãos confeccionam tapetes coloridos para enfeitar as ruas por onde o Santíssimo Sacramento vai passar. Um verdadeiro mutirão de fé. A quinta-feira, depois da Santíssima Trindade, é exatamente um tempo de primavera. Vocês sabem que agora, no mês de junho, a gente tem a mudança, não é? Inverno, primavera, e coincide exatamente que na Europa é o lugar bonito das flores. A manhã é muito bonita, a procissão é feita de manhã, naquele silêncio muito grande e com aquelas flores nas calçadas, nos umbrais, nas casas, todos enfeitam. É muito bonita. Há muita exposição das flores para dizer a Jesus como será linda a primavera, como será cheia de espiritualidade a primavera da nossa fé. Em meio à pandemia da Covid-19, o Corpus Christi vai ser celebrado de uma maneira diferente este ano, nos lares de cada católico. Por isso, separar um horário para participar da Santa Missa e fazer a adoração ao Santíssimo é fundamental. Toda a nossa igreja devota a sua maior honra e o seu maior louvor exatamente para o Santíssimo Sacramento. Então, neste sentido,
toda a igreja está prostrada em oração, toda a igreja está dobrando o joelho diante do maior, mais inaudível mistério da nossa fé, que é a presença real em corpo e alma, tão real como está no céu, de nosso Senhor Jesus Cristo, através das espécies sagradas, das espécies consagradas, das espécies que não são mais simplesmente um pão, mas o corpo, sangue, uma copa de vinho, mas o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado para a nossa salvação e para a santificação de toda a igreja. Todos recebam a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E amanhã você confere aqui no JBN como foi esse dia tão importante para a Igreja Católica, tá bom? E agora a gente vai para o intervalo bem rapidinho e a seguir você vai conferir o terceiro episódio da nossa série especial Alegria do Amor. É daqui a pouco. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Chegou a hora da gente conferir as notícias que são destaque pelo mundo. Vamos acompanhar. Em meio à pandemia de coronavírus, cada vez mais equipamentos de proteção estão acabando no mar. É o que alertou um grupo de limpeza francês. Mergulhadores voluntários que fazem parte da associação dizem ter visto máscaras descartáveis e luvas de látex flutuando debaixo d'água durante suas operações, na costa do país europeu. Os líderes do governo pediram à população que descarte adequadamente os equipamentos de proteção individual. No final de maio, o Ministério do Meio Ambiente da França aumentou a multa por essas infrações, de 68 para 135 euros. Em casos mais graves, o valor pode chegar até a 750 euros. A Mira Robotics desenvolveu o robô Hugo para apoiar a força de trabalho cada vez menor no Japão. Mas como a ameaça do coronavírus persiste, a startup japonesa passou a oferecer o robô como ferramenta contra a pandemia. Segundo a empresa, a máquina pode ajudar a diminuir o contato entre os seres humanos nesse tempo em que é necessário distanciamento social. O robô da Mira Robotics consiste em um par de braços robóticos montados sobre rodas, operados remotamente através de uma conexão sem fio com um computador e um joystick. Um laser que calcula a distância é montado na base para ajudar a movimentação, enquanto um painel na parte superior exibe os olhos para proporcionar uma aparência mais amigável no equipamento. E na Rússia, os moradores de Moscou começaram a retomar suas rotinas normais nesta semana, quando um bloqueio para conter a disseminação do novo coronavírus foi suspenso depois de 2 meses. A medida foi tomada apesar da capital russa ainda relatar mais de 1.000 casos por dia. Os quase 13 milhões de residentes de Moscou estão agora livres para sair quando quiserem, usarem o transporte público e viajarem pela cidade em seus próprios carros, sem restrições. Críticos do governo questionaram a decisão. A Rússia é o terceiro país com mais infectados no mundo, com 485.253 casos confirmados e 6.142 mortes. E continuando a nossa série de reportagens Alegria do Amor, o assunto de hoje é o sacramento do matrimônio. Veja os detalhes com Pedro Henrique Rabelo.
No documento do amor escrito pelo Papa Francisco, existe um capítulo que ele vai a fundo no assunto amor no matrimônio. E hoje vamos falar sobre ele. Muitos filhos e filhas de Deus decidem se unir recebendo este sacramento, para aí constituírem uma família. O Papa Francisco quis ter um atento olhar sobre as realidades concretas que muitos casais e famílias vivenciam nos dias de hoje. Então nós podemos ler Amoris Laetitia dentro da perspectiva da misericórdia. Se nós nos recordarmos, a exortação pós-sinodal, ela foi lançada exatamente após aquele ano fabuloso, o ano inteiro da misericórdia. Então é sobre esse olhar, com esta perspectiva, que devemos compreender a exortação do Papa Francisco. Ele quer estar bem próximo e atento às necessidades e desafios que todas as famílias vivenciam, né? O padre Renato Cristi é mestre em teologia do matrimônio. E como ele tem experiência com os casais e convive com esta realidade todos os dias, ele entende que o verdadeiro significado do amor deve ser avaliado rotineiramente dentro dos relacionamentos. O matrimônio ele vai muito além de um contrato matrimonial, né? Vai muito além do seu aspecto jurídico. O matrimônio ele nasce de um encontro, do amor entre duas pessoas. Então, obviamente, esse assunto não poderia ficar de fora. Por outro lado, nós precisamos compreender bem o verdadeiro significado do termo amor. Aí me reporto ainda ao Papa Bento XVI, que ele dizia que o amor tornou-se hoje uma das palavras mais usadas e mesmo abusadas. Associamos vários significados ao termo amor. O Papa Francisco vem chamar a atenção e destacar o significado do termo amor para nós cristãos, para os casais cristãos e, obviamente, que também esta é uma novidade para todos aqueles que se sentem chamados a compartilhar a vida, a constituir uma íntima comunhão de vida, né, através do matrimônio. O significado do amor dentro do matrimônio não é tão simples de ser entendido. Se refere muitas vezes em se doar ao próximo. Realidade que é esquecida em relacionamentos, mas que não foi esquecido pelo Papa Francisco. Então, amar é comprometer-se com o outro. Por isso nós podemos dizer que o amor conjugal é um amor-serviço. Aquele que ama deve estar disposto a buscar todos os meios necessários a fim de que a pessoa amada ela cresça, se desenvolva, enfim, alargue a sua existência, possa se realizar através da vida matrimonial. Isso exige a capacidade de desprendimento, de renúncia, né, de deixar o orgulho, de deixar o egocentrismo, a fim de abrir-se para a novidade do encontro com o outro, né, e compartilhar a vida, compartilhar as experiências. O Papa ele cita também a necessidade da paciência, a necessidade do perdão, a necessidade exatamente de compreender o matrimônio, o amor conjugal, como um amor-serviço, cultivar uma atitude de serviço, numa dinâmica recíproca. Fala também sempre da necessidade de alegrar-se com o outro. E esta é uma dimensão que muitas vezes fica esquecida no matrimônio. Na hora começam muitas queixas, muitas cobranças, mas o Papa lembra da necessidade de alegrar-se com o outro, de saber reconhecer e valorizar a bondade que existe na pessoa amada. Dentro do capítulo Amor no Matrimônio, o Papa Francisco aborda o significado das expressões do hino à caridade escrito por São Paulo, tendo em vista uma aplicação à existência concreta da família. E ali ele vai esmiuçando as palavras-chave principais deste hino, que é tão conhecido e tão proclamado, inclusive nas celebrações litúrgicas do sacramento do matrimônio. Mas do hino à caridade que o Papa Francisco cita, eu destaco a atitude que os cônjuges devem ter uns para com os outros, né? A capacidade de se suportarem, porque o amor
tudo suporta, diz São Paulo. E nesse caso, suportar não é sinônimo de tolerar. O outro está aqui, porém fica como uma pessoa estrangeira, uma pessoa distante, sem afetos, sem intimidade. Compreender o amor como esta capacidade que suporta é, antes de mais nada, ser apoio para o outro. Daí reforça a dimensão do amor como sendo serviço, como sendo doação para que a pessoa amada ela possa crescer e se desenvolver. Por conta da pandemia do Covid-19, as famílias estão mais tempo dentro de casa. Infelizmente, isso vem resultando o aumento do número de divórcios e também de agressões. Uma boa saída para esta situação é todos termos sabedoria e compreensão. Então, esse tempo de pandemia, ele reforçou a convivência, a intensidade dessa convivência e também permitiu com que aflorasse algumas atitudes negativas. É verdade também que despertou muita criatividade, despertou muitas coisas boas, importantes na vivência conjugal e que vai servir também para o resto da vida. Mas, infelizmente, trouxe também essa situação de agressão. E isso vem quando nós não somos capazes de compreender o outro como sendo outro, né? O cônjuge, ele continua sendo uma outra pessoa. A expressão bíblica tornar-se uma só carne não significa a união de dois elementos. Não se trata de fundir dois elementos diferentes para dar origem a um novo elemento. Tornar-se uma só carne requer, na sua compreensão bíblica, exatamente isso. Acolher o outro na sua novidade. Aquele que se casa, ele deve maravilhar-se com a novidade do outro. Então, precisamos estar abertos para acolher a novidade do outro, não ver o outro como sendo uma ameaça ou mesmo como um objeto que pode ser manipulado, que pode ser controlado, que pode ser dominado. Precisamos ter esta capacidade de reconhecer o outro não como inimigo, mas como uma pessoa que tem vontade, que tem projetos, que tem muitas possibilidades dentro de si, né? Para as dificuldades enfrentadas pelos casais, a igreja pode ajudar a reencontrarem a harmonia dentro do lar. O papel dela é acompanhar o casal antes e depois do matrimônio. Então aí entra o papel dos pastores, né? Que tem exatamente essa missão de cuidar da vida matrimonial e familiar, né? De ajudar, de assistir espiritualmente e humanamente em suas necessidades. A família é fundamental para o andamento do projeto de Deus. Por isto, deve ser cultivada e acompanhada. Papa Francisco é um defensor deste amor e, por mais que tenhamos dificuldades, o recomendado é para que busquemos as soluções. E para isso, as portas da casa de Deus estarão sempre abertas para receber os seus filhos. Pois é, lembrando que esse foi o terceiro episódio da nossa série desta semana. Amanhã você vai conferir mais uma reportagem especial, então não perca, tá bom? E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã nós estamos de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, um forte abraço para você, se cuide e até lá.